Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje, que possamos juntos aprender mais um pouquinho sobre a nossa doutrina. Hoje nós vamos falar do item 160 do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mas antes da gente entrar no tema do Palavras de Vida Eterna, nós vamos ler um texto do livro Pão Nosso, que se chama No Serviço Cristão. Ele começa com uma epístola aos Coríntios, a epístola número 2 aos Coríntios, que se chama No Serviço Cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Então, como falei, de Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, deste modo, limitam-se às investigações de laboratório ou a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. E agora, após essa leitura, vamos buscar a espiritualidade superior, que está neste momento conosco, nos auxiliando, nos inspirando, para que possamos aprender e, mais do que isso, aprender e praticar. Que a lição de hoje possa nos trazer muitas reflexões, para que, através delas, possamos buscar o nosso melhoramento. Que os bons espíritos nos apoiem na noite de hoje e que todos possam tirar das lições que vamos buscar aprender hoje tudo aquilo que pode ser útil para nós. E assim agradecemos a participação de todos, para que possamos, durante essa meia horinha, estarmos juntos aprendendo sempre um pouquinho mais. Que assim seja.
Bom, retornando então ao texto do livro, no item 160, reconheçamos, porém, há uma citação de Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 9, que ele fala o seguinte: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Então, quando a gente lê essa citação, a gente percebe que aquele que não tem o Espírito do Cristo, não sendo dele, o que ele está fazendo aqui na Terra, né? Com certeza ele não está buscando aquilo que é o correto, porque todos nós sabemos que Cristo foi o Espírito mais evoluído que pisou aqui na nossa Terra e é o nosso mestre maior. Nos guia, nos auxilia, e não estar com o Espírito do Cristo conosco quer dizer que nós não estamos caminhando de uma forma muito correta, né? Porque a gente precisa dos ensinamentos de Cristo, a gente precisa do guia que Jesus é para nós, para que possamos, pouco a pouco, ir nos transformando em pessoas melhores. Mas aí por curiosidade, eu busquei também o que fala, não somente neste versículo 9, mas nos versículos de 9 a 14. E aí vamos tentar entender um pouquinho melhor também essa citação de Paulo, não somente do capítulo 8, versículo 9, mas do capítulo 8, versículos 9 a 14. E ele continua assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E aqui, pessoal, é um lembrete que nós precisamos, mesmo encarnados, ou seja, nós estamos na Terra encarnados, então nós estamos na carne, mas nós precisamos buscar trabalhar pensando no Espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos nos preocupar muito mais com a nossa vida espiritual do que com a nossa vida material. É óbvio que a vida material é importante, porque nós precisamos dessa vida material para poder justamente trabalhar a nossa vida, mas para nos melhorarmos, buscando então as coisas do Espírito, que é aquilo que Jesus trouxe para nós, para que possamos aprender a se desvencilhar um pouquinho das coisas da terra, buscando as coisas superiores que Jesus nos ensinou a buscar, né? Então esse foi o primeiro item. Depois tem mais, continua, né, em Paulo, Romanos, uma outra citação. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. De novo, retomando para a gente, para a vida eterna, para a vida após a morte. E a partir do momento que eu busco a inclinação do Espírito, eu vou ter vida em abundância, eu vou ter paz, eu vou ser uma pessoa melhor, uma pessoa que busca as coisas de Deus e não só as coisas da terra. Repetindo um pouquinho, a gente está na Terra, então a gente precisa viver a Terra também, mas sempre buscando as benesses da vida espiritual, daquilo que a gente pode nos transformar para sermos pessoas melhores. Outro ponto, outro item, outro versículo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Poxa vida, aí ficou estranho, porque todos nós estamos na carne, por que a gente não agrada a Deus? Lembrando que essa citação, né, não é a questão de estarmos encarnados, estarmos na carne, estar nesse corpo denso que nós temos, mas como nós vivemos a nossa vida. Se estamos pensando mais nas coisas da terra ou se estamos buscando mais as coisas de Deus. A partir do momento que eu faço essa escolha e busco na minha vida os ensinamentos de Jesus, eu não vou estar na carne, mas sim buscando aquilo que Jesus nos trouxe para ser agradável a Deus, que é nosso Pai. Ok? Próximo versículo, ele nos fala o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então a gente tem que buscar, mais uma vez, né, reforçando tudo isso que a gente está falando,
as coisas do Espírito, aquilo que vai nos levar até Deus, né? E aí ele continua, ele terminando essa parte aqui, ele fala, né? Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, este tal não é dele. Então, ele precisa buscar o Espírito do Cristo, os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa nos melhorar, a gente possa nos transformar. Continuando ainda em Romanos, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Continuando ainda toda essa questão de viver do Espírito e não da carne. E aí o último versículo dessa passagem dos Romanos, Paulo nos fala o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se o Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, de novo, é o reforço que Paulo nos traz para buscar as coisas do Espírito. Obviamente, eu já comentei, mas é bom reforçar, que nós precisamos viver na carne, porque nós estamos encarnados, né? E nós ainda precisamos reencarnar para poder aprender e nos modificar. Mas essa modificação só virá se eu buscar as coisas de Deus, as coisas do Espírito. E assim a gente vai pouco a pouco nos transformando. Então, fechando esse parênteses, né, da parte dos Romanos, a gente vai continuar voltando ao livro do Palavras de Vida Eterna, item 160. Onde ele nos lembra que todos nós somos necessitados do chamamento do Evangelho. Todos nós atravessamos o período de fome de informações acerca de quem é de verdade o Cristo, né? E a partir do momento que a gente vai aderindo às interpretações do ensinamento cristão, e aí a gente lembra que o Espiritismo é uma doutrina cristã, mas existem outras, né? Então, no texto ele lembra que, aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos. E a gente fala dos espíritas, dos católicos, protestantes, quaisquer linhas religiosas que acreditam ser o Cristo, o enviado de Deus, para que possa nos ajudar, né? Mas apesar da gente estar buscando o Cristo, muitas vezes a gente confia muito apaixonadamente as manifestações superficiais da nossa fé. E aí quando a gente fica no superficial, muitas vezes a gente não age de acordo com aquilo que Jesus realmente gostaria que nós fizéssemos. Existem milhares de pessoas que receberam uma educação moral proveniente de diferentes interpretações religiosas. A gente já citou algumas, né? Espíritas, católicos, protestantes, mas esses são todos ligados a Jesus. Mas existe uma série de outras religiões que não necessariamente são pautadas por aquilo que Jesus nos trouxe, mesmo que boa parte delas respeitem e entendam que Jesus também é um enviado de Deus, né? Mas o que é mais importante, muitas vezes nós não fazemos, porque a gente estuda as religiões, a gente busca entendê-las, mas a gente esquece do principal convite que Jesus nos trouxe, que é nos melhorarmos. Se nós simplesmente nos dissermos religiosos, mas não buscarmos o nosso melhoramento a partir daí, não adianta nada, porque nós vamos estar simplesmente ensinando, mas não nos transformando. E quando a gente faz isso, a gente não está também transformando aqueles que nos ouvem e percebem que a gente não faz exatamente aquilo, né? Então, muitas vezes a gente prefere buscar as sensações imediatistas e transitórias da vida material. A gente está acostumado, é gostoso e assim por diante. Mas isso mostra, né, uma manifestação de egoísmo de nossa parte, porque nós queremos simplesmente nos aproveitar do que temos hoje sem nos melhorar, porque melhorar é difícil. Melhorar
ele faz com que nós deixemos de lado coisas que não nos fazem bem, mas que a gente ainda gosta. Então, esse melhoramento é difícil, né? Então, a gente precisa buscar essa melhoria pouco a pouco, dia a dia, ok? E aí no texto ele ainda fala, né? Vivemos como sonâmbulos, que, indiferentes aos benefícios espirituais recebidos na existência, não avaliamos o preço que teremos que pagar por este descaso. Quanto mais a gente busca, a gente retarda essa nossa evolução, pior é para nós mesmos. Porque a gente já podia estar muito lá na frente, a gente já podia estar muito melhor do que estamos hoje. E aí a gente vai sempre adiando, mais para frente, e assim a gente não consegue dar passos largos, né, na nossa evolução. Muitos acabam se sentindo espertos, né, porque se aproveitam da ingenuidade das pessoas, mas a gente não percebe, essas pessoas não percebem o quanto de débitos a gente está buscando para nós mesmos, né, passando para trás das pessoas, se aproveitando dessas pessoas, né. E a gente precisa lembrar que tudo passa neste mundo. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com aqueles que estão se dando bem às custas da ingenuidade das pessoas, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? Tudo passa nesse mundo. O mentiroso vai pagar os pesados tributos, o desapiedado ferirá a si mesmo, o imprudente acordará nas sombras da própria queda, o avarento será algemado às riquezas que amontoou, o revoltado estará em trevas, mas o homem justo e diligente vencerá o mundo. Porque a lei de ação e reação, ela sempre vai se fazer soberana, né? Então, tudo aquilo que a gente fizer de certo ou errado, nós vamos receber os frutos das coisas certas e erradas que a gente plantou. O que acontece de verdade, né, é que o número de cristãos que realmente seguem o Evangelho ainda é pequeno. Se a gente avaliar o que a gente faz, o que a gente consegue fazer hoje em nossas vidas, a gente sabe que a gente ainda tem muito para melhorar e muito para seguir no Evangelho também. Então, em geral, as pessoas ouvem, leem, falam, interpretam o que é uma maravilha, todas as verdades que o Espiritismo traz, todas as verdades que Jesus nos trouxe, mas a gente não se preocupa em vivenciar todos esses ensinamentos, né? A gente não se revela preocupado, às vezes, com a nossa própria salvação, né? O que é essa salvação, né? A gente adiantar a nossa melhora, a nossa transformação moral. Isso que é a nossa salvação, que pouco a pouco a gente vai se melhorando, né? Então a gente está sempre adiando, indefinidamente às vezes. Bom, indefinidamente não vai ser, vai chegar uma hora que a gente vai ter que realmente buscar essa evolução e nos melhorar. A evolução é inexorável, então a gente vai conseguir. Mas por que a gente quer esperar tanto? Por que a gente precisa ficar dando passos pequenos ao invés de acelerar essa nossa evolução, né? Seria muito melhor. Então, a gente está sempre adiando o momento dessa transformação espiritual. Próximo ano, no futuro, pode ser mais perto, mais distante. E para o espírita é sempre a mesma frase, né? Vou deixar para a próxima, né? Isso aqui eu não vou conseguir resolver agora, vamos deixar para a próxima. Mas se a gente ficar deixando para a próxima, quando que a gente vai querer realmente nos transformarmos, né? Essa é a ideia, né? E aí, essa diferença é justamente a questão do pregar e do vivenciar. É muito fácil pregar. É muito fácil você ler um livro, entender o livro, ter facilidade de expor e virar uma pessoa que sai falando para todo mundo como é bonito aquilo que Jesus trouxe, como é bonito fazer tudo o que ele fez. Mas se a gente esquecer de vivenciar, isso não serve de nada, né? É muito mais fácil a gente pregar do que a gente vivenciar. A gente tem que parar só de pregar e fazer a nossa vivência, a nossa transformação. É só com
a vivência que a gente vai conseguir nos transformar realmente. E aí o que a gente vê muito hoje em dia são lutas entre irmãos, desuniões, perturbações, orgulho, egoísmo, vaidade, falsos cristos, falsos profetas, pessoas que enganam as pessoas sob a aparência de bondade e de religiosidade. Infelizmente, como a gente vê pessoas que são proeminentes em suas religiões cair por algum motivo e se perder nessa situação, né? Então a gente precisa buscar essa religiosidade real. Mas para que a gente possa fazer essa transformação, né? Para que a gente possa buscar essa transformação no mundo que nós estamos hoje, Deus não nos pede nada sobrenatural, né? Ele não pede que a gente faça peregrinação de sacrifício em regiões particulares, né? Ele espera, contudo, que demonstremos coragem suficiente para viver dia por dia no exato cumprimento de nossos deveres na viagem difícil da reencarnação. Então, é isso que Jesus quer de nós, né? Cumprir os nossos deveres nessa jornada que estamos, nessa encarnação, que todos sabemos que não é tão simples assim. Não exige nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma. Espera, contudo, que saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante. Acolher, ajudar, auxiliar a quem quer que seja. Não nos obriga à renúncia dos bens terrenos. Espera, todavia, que nos dediquemos a administrá-los sensatamente. Todos precisamos de recursos, mas tem pessoas que não conseguem amealhar aquilo que necessitam para sobreviver. Por que não podemos ajudá-los? Por que não podemos ensiná-los para que possam também ter a sua subsistência, né? Então, não só a questão do dinheiro, mas a questão do conhecimento, como que a gente pode transmitir este conhecimento e ajudar as pessoas também. São formas de auxílio, de caridade que a gente pode fazer. Nem sempre o dinheiro é o melhor. Não nos impele a ginásticas especiais para o desenvolvimento prematuro de forças físicas e psíquicas. Espera, entretanto, nos esforcemos para barrar pensamentos infelizes, dominando as nossas tendências inferiores. E como é difícil essas duas coisas. Primeiro, barrar os pensamentos infelizes. Muitas vezes a gente fica desacorçoado, né? Fica triste pensando em coisas ruins. Vamos orar, vamos buscar uma coisa melhor. Dominar as tendências inferiores. Nós sabemos aquilo que nós erramos, nós conhecemos aquilo que nós erramos. Vamos dominar essas tendências que nós temos, vamos buscar transformá-las, né? Não nos solicita a perfeição moral de um dia para o outro. É por isso que temos várias encarnações, é por isso que fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, e vamos evoluir até chegarmos na situação que hoje está o nosso irmão maior, que é Jesus, né? Então, não nos solicita a perfeição moral de um dia para o outro. Espera, contudo, nos disponhamos a cooperar com Ele. A gente precisa cooperar com Jesus, suportando injúrias e esquecendo-as em favor do bem comum. Muitas vezes a gente busca não o bem comum, mas o que é melhor para mim. Isso é fácil. Aí eu estou sempre querendo mais para mim. É uma forma de egoísmo também. Mas o bem comum, o que é melhor para todos. Não nos determina sistemas sacrificiais de alimentação. Espera, porém, sejamos no respeito ao corpo que a lei da reencarnação nos haja emprestado. Cuidar melhor do nosso corpo físico, cuidar melhor daquilo que nós somos também. Não nos aconselha afastamento da vida social, óbvio que não. Se não fosse assim, não haveria a lei de sociedade, que está lá no Livro dos Espíritos, para a gente poder estudar, né? Então, a gente tem que estar em sociedade, a gente tem que estar buscando o acolhimento de todos, né? Espera, no entanto, que exerçamos a bondade, paciência, perdão e amor. Não nos solicita a perfeição moral de um dia para o outro. Espera, contudo, nos disponhamos a cooperar com Ele,
suportando injúrias e esquecendo-as em favor do bem comum. Então a gente volta, fechando aqui, buscando essa transformação que nós precisamos fazer. E essa transformação não vai vir da boca para fora, vai ser do coração. Vai ser da forma como nós buscamos nos portar, melhorando pouco a pouco, dia a dia, passo a passo, para podermos ser pessoas melhores. E aí, só para a gente terminar, uma mensagem aqui, final, onde a gente lembra que Jesus não nos pede o impossível, só nos solicita a colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Se cada um de nós se transformar, o outro também pode se transformar e pouco a pouco nós teremos uma transformação em todo o nosso planeta. Então é isso que nós estamos procurando, sempre através dos ensinamentos de Jesus. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui e, para encerrar, a gente vai terminar com a nossa prece. Querido amigo Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade do trabalho, que possamos meditar naquilo que foi dito, que possamos buscar os livros, estudarmos, mas muito além de estudarmos, aprendermos, praticar, pois só assim poderemos transformar a nossa realidade. Permita, Senhor, que possamos, pouco a pouco, passo a passo, nos transformar em pessoas melhores e que assim possamos também auxiliar aqueles que precisam, assim como nós, dessa transformação. Obrigado mais uma vez e que todos tenham uma boa noite e que assim seja.